Eu comprei estes pinos que dá para fazer em casa sem máquina de pressão, sem absolutamente nada disso, apenas o pino como já está. E nós vamos testar e tentar fazer alguns e ver como é que fica. Vamos, portanto, abrir e ver como é que funciona. Ele vem assim, nestes papelinhos de plástico, portanto não é papel. E vem assim, com a parte de metalzinho protegida para dentro e o desenho vai ser posto, portanto, aqui dentro do pino. Agora, eu tenho é que ver como é que eu abro isto e eu acho que é por aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem um buraquinho e eu acho que é preciso inserir uma coisa qualquer fininha e puxar isto para fora. Ok, sim, é assim que funciona. E a parte de metal que tem a parte do pinzinho, esta parte aqui de espetar, estão a ver? Ela veio assim escondida para dentro, portanto eu acho que quando colocarmos isto ao contrário ele vai se selar e provavelmente não dá para abrir de novo. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer mini desenhos, eu não vou imprimir, eu vou desenhar à mão e colocá-los aqui dentro e ver como é que ficam dentro destas cápsulazinhas. E bora lá começar o nosso desenho. Eu agarrei na parte maior da cápsula do pin e isto foi uma má decisão porque depois o desenho ficou maior do que era suposto, ou seja, eu devia ter usado a medida mais pequenina, mas depois eu tinha medo do desenho ficar pequenino demais e ficar muito, tipo, ali no meio a balançar e a boiar naquilo. Então eu decidi fazer o tamanho maior de qualquer das formas e mesmo que não coubesse, depois ainda conseguia cortar um bocadinho à volta. E o primeiro desenho que eu fiz, como vocês já viram na thumbnail, é o Kirby e eu decidi meter-lhe um chapeuzinho de chefe apenas porque sim, estava na hora de almoço e eu pensei por que não, e ficou super fofinho, o sketchzinho, e depois eu fui passar com a caneta preta, a caneta é permanente e não desaparece tipo com a luz do sol, estão a ver, portanto é ideal para um pin que provavelmente se for colocado numa mochila ou assim vai eventualmente apanhar sol ou numa cortina, pelo menos antigamente sei que se colocava pins nos cortinados dos quartos, não sei, sei que a minha prima e etc usavam muito isso. Depois eu fui testar as cores mesmo ao lado da folha e fui pintando o Kirby com canetas de álcool, ou seja, marcadores de álcool. Usei da Copic, de marcas chinesas, da Timo, usei todo o tipo de marcadores de álcool que eu tinha. Portanto, há aí uma mistura de coisas que vocês nem imaginam. Para fazer as sombras eu tive alguma dificuldade porque eu não tinha assim tantos tons de cor de rosa e eu tinha alguns, mas que eram demasiado vibrantes, por exemplo esse que eu pus nas bochechas, mas nas bochechinhas depois acabou por ficar bonito e decidi fazer o fundo todo em azul para dar ali um contraste com a cor de rosa e para não ficar um fundo assim tão plano, depois eu vim com outros tons de azul e fiz como se fosse assim umas sombrazinhas para dar um certo destaque ao personagem e depois foi hora de cortar, que eu cortei fora da câmara porque não posso mostrar coisas afiadas, apesar de estar a mostrar ali no cantinho a tesoura, não se pode mostrar tesouras e etc no YouTube, não sei porquê. Eu sei porquê, mas pronto, devíamos poder nem que fosse umas tesourinhas, né? E, como eu vos tinha dito, o desenho ficou maior do que era suposto e não coube. Se eu tivesse forçado, ele iria caber, mas depois iria ficar ali com o papel todo para fora, então eu cortei mais um bocadinho e ele já coube. Eu coloquei a parte de trás ao contrário, mas não teve problema porque eu depois consegui tirá-la de novo e pô-la de novo. O problema é quando nós colocamos na posição certa, porque na posição certa ela não volta a sair. Eu tentei tirar e não volta a sair depois de estar bem posto. E este foi o primeiro pin. Mas como ficou ali com umas certas imperfeições, eu decidi fazer outro e desta vez eu já tirei as medidas com a parte mais pequenina da cápsula do pin. Em vez de estar a usar aquela grande, eu decidi usar essa pequenina e fiz exatamente o mesmo processo
contornei tudo e depois fui escolher um desenho. E eu pensei, vou fazer o Pikachu, né? O Pikachu super fofinho, só que é uma área muito pequenina para se trabalhar e eu acabei por fazer a cabeça demasiado grande e depois as proporções estavam a correr todas mal e como vocês estão a ver estava muito estranho e eu simplesmente pensei, não, o problema está só nos olhos, vamos apenas alterar os olhos que isto vai ficar, incrível, meter os olhos mais redondinhos, fazer mais parecido ao original, vamos dar aqui uns toques, confia, vai ficar bonito, confiem. Mas não ficou nem um bocadinho melhor. Eu até lhes meti ali um cabelinho para pensar, pelo, mas não, eu apaguei o desenho todo e bora lá recomeçar com um desenho completamente diferente. E eu decidi então fazer o Totoro porque é um personagem muito conhecido e quando eu faço coisas do Totoro muita gente reconhece. Até pessoas que não veem anime dizem que já viram aquele personagem a algum lado ou que lhes fazia lembrar um personagem não sei o quê. Portanto, eu decidi fazer o Totoro. Não o ia fazer de corpo inteiro porque é um personagem um bocadinho grande e lá está, o espaço é pequenino. Então eu fiz só como se ele estivesse assim a espreitar e tivesse aquele pó. Não é pó, é. Eu não lembro do nome desses bonequinhos, mas isso é como se fosse o pó. Só que eu não sei se chamam bem pó. Enfim, é como se fosse uma sujidade. E eles têm vida e então o doutor está a olhar para eles. Quem viu o filme sabe do que é que eu estou a falar. Quem vê filmes do Estúdio Ghibli sabe do que é que eu estou a falar. E depois aí eu decidi fazer o fundo, assim com a pica um bocadinho mais clara, recortei e olhem, desta vez já coube, portanto a dica é usar a parte mais pequenina como referência de tamanho. E aqui eu enquadrei extremamente bem o pino. Vocês conseguem ver exatamente o que eu estou a fazer ao detalhe. Estão a ver a perfeição do enquadramento disto. Isto é nível Hollywood. E depois aqui eu enquadrei um bocadinho melhor, mas continua a não estar nem um pouco perfeito para vocês conseguirem ver. E aqui eu lembrei-me que estava a filmar e decidi ajustar um bocadinho à câmera o que eu estava a fazer. E eu comecei a tentar fechar isto o melhor possível, até tentei abrir e não consegui porque este estava na posição correta, então aprovado. E aqui estão os 2 pins que eu fiz. Digam se vocês gostaram do resultado. Eu sinceramente adorei o do Kirby, achei que ficou extremamente fofinho. O do Totoro teve um ar assim mais delicado, talvez mais bebezinho. E deixem nos comentários o que é que vocês acharam. Beijinhos e tchau, tchau!